Gente, então tô aqui para costurar essa calcinha com vocês, uma calcinha de biquíni, que ela vai ser toda embutida, vai ser a primeira videoaula que vou gravar completa aí para o canal, para mostrar para vocês a costura de moda praia. Tem muita gente que tem dúvida e é um setor que às vezes é difícil de você conseguir mão de obra, então eu quero ajudar vocês aí na capacitação profissional para esse tipo de costura. E aqui eu tô com as partes cortadas, são duas partes de frente e duas partes de costas cortadas no mesmo tecido. Isso porque eu quis fazer ele todo no mesmo tecido, mas você pode usar um tecido para a parte de fora e um outro tecido para a parte de dentro, diferente, né? Usar um tecido de forro que seja inferior ao de fora, ou também é bastante interessante fazer esse modelo de calcinha dupla face, onde você pode colocar uma estampa na parte de fora e um outro tecido liso que combine, que comunique com essa estampa para a parte de dentro, também fica super interessante. Esse aqui, como vai ser o nosso exemplo da aula, eu decidi cortar a peça toda no preto. Eu espero que não fique difícil aí de visualizar no vídeo, né? Porque eu tenho esse material aqui e quis fazer porque depois eu vou utilizar essa calcinha para mim. Então eu escolhi o preto. Então aqui o meu molde, a frente, ele é um pouquinho mais baixo que a parte de trás. Eu não gosto da calcinha na parte de trás com um bumbum muito grande, como vai ser para mim. Eu fiz utilizando a parte da frente e só aumentando as costas na parte da cintura aqui. A modelagem eu não vou desenvolver com vocês, vou focar mais na costura da peça para dar algumas dicas para vocês aqui no canal. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o elástico. Eu utilizo um elástico barra 7. O elástico barra 7 ele equivale a 6 milímetros de largura, tá? Então a classificação dos elásticos são feitos dessa forma. Barra 7 é 6 milímetros, barra 8, 7 milímetros. Então o que eu uso para embutir no biquíni é o elástico barra 7. E a minha máquina overlock, ela é de 2 agulhas para fazer esse tipo de modelo. Na verdade, a maioria dos biquínis que a gente faz aqui na confecção, eu utilizo a máquina com 2 agulhas. Em alguns casos, eu tiro uma agulha para fazer costura de forro, só para não ficar uma costura muito grossa. Nesse caso aqui, como o biquíni é embutido, eu prefiro que a costura seja feita com 2 agulhas, porque me facilita também para casar as costuras e eu vou mostrar isso para vocês. Então, o primeiro passo na costura desse modelo vai ser costurar uma parte de frente com uma parte das costas, e aí eu vou fechar toda a peça, vou fechar o fundo e vou fechar as laterais também. Eu vou ligar a máquina aqui, então vai fazer um barulho aí. Então eu fechei lateral e fundo nas duas peças, a que vai servir de forro e a que vai ser a peça da parte externa. E aí o que acontece? Se essa peça fosse um biquíni que eu fosse vender, e no caso aqui eu não vou, é só para mostrar para vocês, a parte de fora ela teria a nossa etiqueta, a nossa logo, colada na parte de trás. E aí essa parte é a que vai por cima. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Mas eu só estou falando aqui. E na parte que vai ser o fundo, eu faço uma abertura antes de passar o elástico nesse fundo, para poder desvirar essa calcinha, porque ela vai ser toda embutida. Então eu vou abrir aqui essa costura, abrir um furo aqui, uma abertura. Algumas pessoas podem pensar, por que você não passa a costura e já deixa aberto? Eu gosto de fazer assim, gente, passar a costura reta para não dar bico. E depois eu abro, isso para mim não é um problema, eu já acostumei a fazer assim. E agora a gente vai trabalhar a parte de elástico. A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é a seguinte: eu sempre começo passando o elástico na cintura da peça. Por que, Flávia, que você faz isso? Para essa calcinha ela não ficar torta. Porque quando eu passo o elástico na cintura primeiro, a calcinha ela já vai ficar posicionada no seu lugar e não tem como essa peça ela correr, porque ela já vai estar presa aqui pela parte central, vamos dizer assim. Então é assim que eu faço. E aí essa parte é a do forro, porque eu abri.
E essa aqui é a parte de fora. Deixa eu só conferir a parte da frente, que é mais baixa. Eu botei tudo na mesma cor, fica mais difícil. Então, essa aqui é a parte de fora. Então, eu pego a parte que vai ser forro, vou casar aqui. A parte de fora, ela vai ficar por cima. Vou casar as costuras aqui na lateral, para poder passar o elástico. Então eu passei na cintura, o elástico ele está tensionado, mas não está franzido. Eu preciso que ele fique assim para a peça, quando a gente desvirar, eu vou desvirar aqui para mostrar para vocês, ela não fique com aquele aspecto franzido. E também não deve ficar, eu chamo aqui, eu não sei como é que vocês vão falar aí, mas eu chamo embabadado, que é quando o elástico ele tá tá sem tensão nenhuma e ele faz aquelas ondas. E também não é interessante. Assim a peça ela fica certinha, dá pra gente ver aqui um leve franzido, mas bem pouco, não a ponto de deformar a peça. E as costuras da lateral elas ficam casadinhas, ó. Por isso que eu gosto de trabalhar com a máquina de 2 agulhas, porque eu viro a costura uma para um lado, outra para o outro e sempre vai casar. Então tá aqui, passei a cintura, agora eu vou passar a perna. Aí para passar a perna, deixa eu ver se vai dar para ver bem aí, deixa eu afastar um pouco aqui. Eu vou abrir aqui a calcinha, ó. Tá um fundo para cá e o outro fundo para cá. Eu faço pela lateral, você pode fazer pelo fundo também, tá? Mas eu gosto de fazer pela lateral. E aí o que eu faço? Isso aqui é a lateral, ó. Da parte frente, que é onde eu passei o elástico, eu vou me guiando pelo elástico aqui, ó. Aonde o elástico ficou por cima, eu sei que é a parte de fora da minha peça. Então aqui é a parte de fora, eu falei frente, mas é fora. E aqui é a lateral. Agora eu vou fazer o seguinte, as duas laterais... Vou virar aqui, ó, pra colocar direito com direito, ó. Vou fazer de novo. Tá aqui a lateral. Isso aqui é a costura lateral da parte de fora, onde está o elástico, costura da lateral da parte de dentro. Eu vou fazer... Deixa eu virar aqui. Ó, vou deixar o elástico nesse sentido para poder ficar já na posição certa. Eu pego aqui a costura da lateral e vou casar aqui do outro lado com a costura da lateral. Porque como a peça é embutida, para ela sair direitinho, a gente tem que fazer dessa forma. Aí eu também já vou dar uma dica para vocês. Quanto mais fina a lateral do seu biquíni, mais difícil você vai ser fazer esse tipo de costura, tá? Quando a pessoa não tem prática, às vezes ela passa primeiro um overlock para depois passar o elástico. Eu não gosto de trabalhar dessa forma porque a costura fica grosseira. Então, ó, a última vez, estou com a lateral e lateral. Vou casar as costuras aqui, ó. Virando aqui, ó. Vou casar essa costura aqui. E agora eu vou passando e vou desvirando a calcinha. Então eu casei, eu faço assim, ó. Deixa eu colocar bem pertinho aqui, ó. Eu faço uma costura para cada lado, para ela casar certinho. E vou colocar embaixo já lá da sapatilha, pertinho da navalha. E agora é só costurar. E aí eu vou acertando a peça e vou costurando. Eu não vou fazer nem puxar de jeito nenhum a peça, eu só vou conduzindo a peça aqui embaixo da sapatilha. Já vou casar a costura de fundo. E aí vocês vão notar no vídeo que a gente tem que ir desvirando essa peça e costurando. Então é feito devagarinho. Esse biquíni aqui, como ele já sai pronto da overlock, apesar de parecer difícil, não é uma calcinha muito fácil de fazer. Então mesmo que você seja iniciante, você consegue fazer um biquíni embutido. Aqui eu tô chegando na lateral, que é onde eu vou terminar o meu elástico.
Então aqui eu já tenho a cintura e já tenho uma lateral pronta no nosso biquíni. Aqui, ó, já até franziu mais, eu dei uma mexidinha ali no tensor, já franziu mais do que na cintura. Deixa eu ver como é que tá isso. O importante é que as duas pernas do biquíni fiquem sempre de forma mais similar possível. Com a prática você vai conseguir fazer isso, é só fazendo mesmo, não tem jeito. Então eu fiz aqui uma lateral e fiz a cintura. Agora eu vou fazer a outra lateral. E aí eu vou desvirar essa peça novamente. Só que agora ela vai ficar diferente, né? Porque a cintura e uma lateral ela já tá presa. Deixa eu me orientar aqui para poder mostrar para vocês. Então, onde está o elástico é a minha parte externa do biquíni, vou dizer assim. Então, essa parte aqui é a parte externa. Então, essa parte é que vai ficar por cima. Eu tô com a calcinha assim, então aqui eu vou pegar essa lateral e vou abrir novamente para ficar na mesma posição que estava do outro lado, tá vendo? Aqui é a peça, ó. Eu tô tentando explicar ao máximo para quem tá aí assistindo pelo vídeo consiga entender, gente. Então, tenha um pouquinho de paciência. Quem já sabe fazer pode passar aí essa parte. Ó, eu vou abrir aqui a lateral e sempre vou me guiando pelo elástico. E aí eu vou virar aqui, ó, e vou casar a costura com costura. E aí a gente vai formando um pacotinho assim, ó. Porque eu vou ter que ir costurando aqui e desvirando ele. Vamos para a máquina. Já quase chegando no fundo, já casa as costuras. Então a calcinha fica toda assim, fica um pacotinho, tá vendo? Agora eu vou aqui na abertura que eu já deixei anteriormente e vou desvirar essa calcinha puxando ela aqui por esse furinho pra fora. Agora eu vou arrumar ela aqui e vou mostrar pra vocês o resultado. Então esse é o resultado da calcinha já montada. A perna dela eu dei um toquezinho, não sei se vocês repararam no vídeo no tensor. E já foi suficiente para já dar uma franzidinha a mais. Não chegou a ficar feio, mas se eu tivesse produzindo para vender, eu já ajustaria para ele ficar ainda um pouquinho mais esticado. E aí também já vou dar algumas dicas nesse sentido, tá? Para quem está iniciando aí, essas dicas elas são valiosas, porque eu aprendi foi na prática. Todo biquíni que é embutido com elástico embutido, a calcinha ela vai esticar mais. Então esse molde, ele não pode ser o mesmo molde que aliás, ele pode ser o mesmo molde, só que com alguns ajustes, por exemplo, na altura da calcinha. Por quê? O tecido ele vai ceder mais, a costura ela fica menos presa do que se fosse elástico rebatido. Porque se fosse elástico rebatido, além de ser costurado no overlock, depois ele vai ser costurado na colarete. Então esse elástico ele fica mais preso, aqui ele fica mais solto. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é na escolha do elástico. O elástico ele também interfere no franzito da sua peça. Se você trabalhar com um elástico que cede muito, ele vai tender a franzir mais a sua peça. Se você trabalha com um elástico que ele é mais rígido, ele tem as tramas mais fechadas, ele cede menos, então a peça ela franze menos também, tá? Então a calcinha aqui ela tá pronta, só falta fechar o fundo, que vai ser na máquina reta e eu vou mostrar para vocês agora. E agora, só para finalizar a nossa peça, só falta costurar essa aberturinha aqui do forro, que a gente deixou para desvirar a peça. E aí, como que eu faço? Eu vou acertar esse fundo aqui.
para acompanhar a costura que já está por dentro, a costura da overlock. E vou passar uma costurinha reta aqui com um ponto bem pequeno. Eu vou colocar no 2. Sempre a gente vai trabalhar com o suplex, lycra, na máquina reta, o ponto ele tem que ser bem pequeno para não arrebentar. E aí eu vou dobrar aqui e vou passar uma costurinha aqui, bem fininha, para fechar essa abertura. E a costura fica assim, bem fininha, vai ficar por dentro. E tá aí. Essa é a nossa peça pronta, um modelo bem fácil. E qualquer pessoa pode fazer, tendo apenas uma overlock e uma máquina reta para poder dar o acabamento. E mesmo que a pessoa não tivesse máquina reta, ela poderia fazer na mão. E no próximo vídeo eu vou fazer um modelo desse tipo também, mas usando um forro e mostrando um tipo de acabamento que também é bastante utilizado na indústria de moda praia, para calcinhas embutidas que levam forro e o forro não ficar virando. Algumas pessoas elas cortam o forro menor do que a parte de fora, só que isso se dá quando você usa uma overlock com uma agulha só. Por quê? Porque quanto menor ficar a costura da overlock aqui, mais esse elástico ele vai fazer isso aqui, vai para fora. Aqui, como eu uso o elástico, ele só sobra 1 milímetro a mais, além da margem de costura aqui da overlock, ele fica muito discreto aqui a borda. Então, ele praticamente casa a parte de dentro com a parte de fora. Então, não tem necessidade de fazer o forro menor do que a parte de fora. Então, só para explicar aí, porque eu sei que tem gente que pode querer fazer essa pergunta, né? Por que algumas pessoas cortam o forro menor? No meu caso, na minha forma de trabalhar aqui na confecção, a gente não faz isso porque com a máquina de 2 agulhas e a medida de elástico que eu utilizo, a margem ela fica muito próxima, não tendo necessidade de cortar o forro menor. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu comentário. Se ficou alguma dúvida sobre a produção dessa peça, deixe o seu comentário também. E já se inscreva aí no meu canal para acompanhar as dicas de costura na prática, tanto de moda praia como moda feminina de forma geral. A gente trabalha com muitos itens na nossa confecção e eu vou sempre estar trazendo aí um vídeo novo para vocês.